Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos. Aqueles que nos ouvem pela rádio também e também pelo nosso canal do YouTube. Que a graça do Senhor também esteja sobre todos vocês. Antes de abrirmos nossas Bíblias, eu gostaria de agradecer ao irmão Saulo e a todo o coro pelo convite para ministrar a palavra do Senhor aos irmãos nesta noite. A minha oração é que Deus continue abençoando e sustentando a vida dos irmãos neste desafio de pregar a palavra do Senhor através de canções aqui na cidade do Recife e no nosso país. Acessamos nossas Bíblias ou abram no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 36. Todos juntos? Vamos ler a palavra do Senhor. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: "Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: "Soltem estes homens." O carcereiro disse a Paulo: "Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz." Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e eu te peço que o Senhor aplique
a Tua palavra em nossos corações nesta noite. Que o Senhor fale a cada coração que está assistindo este culto e que o Teu nome seja sempre, sempre glorificado em nosso meio. Essa é a oração que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é um dia muito especial na vida da nossa igreja. É um dia de festa, de celebração pela existência dos 18 anos do coro masculino de Israel. Coro que já há muitos anos, ao longo desse tempo todo, tem pregado a palavra do Senhor aqui em nossa cidade, em nossa igreja. Pensando um pouco sobre este tema, sobre adoração, também estamos no mês de adoração, nada melhor do que falar sobre a adoração. E este texto de Atos 16, a partir do versículo 16 ao 36, nós encontramos dois homens de Deus aqui, Paulo e Silas, que haviam sido presos por pregarem a palavra do Senhor. Paulo e Silas foram presos não por fazerem mal, não por terem cometido algum crime naquele local, mas eles também não foram presos porque oprimiram aquela jovem, não, mas foram presos porque libertaram aquela jovem do mal. Eles foram acusados de perturbar a cidade, de propagar costumes contrários aos que os romanos pregavam naquele local. Essas eram acusações falsas a respeito de Paulo e Silas. Eles não eram pessoas perturbadoras, eles eram servos de Deus e estavam ali somente para proclamar a palavra do Senhor. A função deles era pregar a palavra de libertação àquele povo que estava cego pelo pecado. Com eles, com essa história, nós aprendemos a adorar ao nosso Deus, independente da circunstância em que estamos vivendo em nossas vidas. Eu gostaria de pedir que você não fechasse a sua Bíblia, voltasse comigo ao versículo 23. No versículo 23 vai nos dizer que depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Paulo e Silas foram severamente açoitados e depois lançados no fundo daquela prisão. O sofrimento pode ocorrer, inclusive, no sucesso da obra. Muitas vezes, o solo ele é fértil da evangelização, é regado também por lágrimas, ele é regado às vezes pelo suor, às vezes ele é regado pelo sangue daqueles que proclamam a palavra de Deus. Paulo e Silas estavam de mãos atadas no tronco depois de terem apanhado. O que nos chama a atenção é que, apesar de terem sido jogados naquele local, um local horrível, onde eles poderiam passar a noite, num local frio, num local úmido, numa masmorra, no pior lugar onde você poderia querer estar. Eles poderiam estar murmurando, eles poderiam estar reclamando, mas eles estavam louvando ao Senhor de todo o seu coração. Essas circunstâncias não eram favoráveis à oração e também não eram favoráveis aos cânticos e hinos que eles estavam cantando. Não tiveram essa atitude porque o problema que eles estavam enfrentando naquele local era um problema pequeno, ou porque o problema que eles estavam enfrentando naquele local era grande. Também não fizeram isso porque estavam sem o controle da situação. Eles só fizeram isso porque eles sabiam que Deus estava com eles naquele local. E Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele está comigo, Ele está com você, meu irmão, minha irmã. Adorar a Deus quando tudo vai bem é uma coisa, mas adorar a Deus quando as coisas não estão indo bem é uma outra coisa, bem diferente. Em vez de murmurar na hora da dor, em vez de ficarem tristes e se voltarem contra Deus, eles celebravam ao Senhor dentro de uma prisão. Em vez de cerrar os punhos contra Deus, como fez a mulher de Jó, eles adoraram ao Senhor.
Eu queria lhe encorajar a não esperar que as coisas melhorem em suas vidas para que você adore ao Senhor. Paulo e Silas foram adoradores dentro e também fora daquela prisão. Eu não sei o que você tem feito na sua vida, o que tem feito você sangrar, o que tem feito você ficar sem dormir, o que tem te deixado para baixo. Mas eu gostaria de te dizer e de te incentivar que seja o que for, seja a circunstância que você estiver passando, creia que Deus está com você e o adore, É muito melhor nós enfrentarmos os nossos problemas, tendo o nosso Deus do nosso lado, adorando a Ele e buscando a sua presença e tendo a certeza de que, independente do que nós estamos passando ou que possamos passar, Ele estará sempre conosco. Hernandes Dias Lopes nos diz que em um mundo que busca uma vida cristã de apenas prosperidade e de saúde, que aplaude o conforto e busca os holofotes, que despreza as provações e anseia por riquezas e luxo, precisamos aprender com um texto do poeta inglês William Cowper, que diz o seguinte: por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Paulo e Silas poderiam ter usado a questão de serem cidadãos romanos para não serem presos, pois não podiam prender cidadãos romanos sem terem o direito de serem julgados. Em vez de se queixarem ou de pedirem ao Senhor que julgasse os seus inimigos, os dois homens oraram e louvaram ao Senhor. Quando nós sofremos, não é fácil cantarmos louvores no meio da escuridão. Acredito que todos nós vivemos tempos difíceis, tempos que perdemos pessoas queridas, algumas pessoas passaram pelo desemprego, outras passaram por tantas questões nesse tempo de pandemia. E eu acredito o quanto é difícil você louvar no meio desse momento de escuridão. Mas Deus, como disse Jó, Ele nos inspira canções de louvor durante a noite. Charles Spurgeon diz que é fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol. Mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. Os cânticos noturnos vêm somente de Deus. A minha oração é que Deus te acorde nesta noite para orar e para louvar o nome dEle, independente da circunstância que você esteja passando. O Evangelho que Paulo e Silas pregavam naquela cidade, pregavam aos outros, funcionava primeiro na vida deles. Eles sabiam que Deus estava com eles, independente do que fosse acontecer com eles. O Evangelho, ele transforma vales em mananciais, ele transforma o choro em alegria, ele transforma a dor em consolo e ele transforma o sofrimento em adoração. O Evangelho também, ele nos gera a convicção de que Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele tem o controle de tudo em nossas vidas. Que Ele te fortaleça nesta noite, que a sua fé aumente e que você dependa sempre de Deus. Essa adoração, ela liberta os nossos corações das prisões. Continue comigo no versículo 25 a 27, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, em Atos 16, nos versículos 25 e 27, que nos diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar,
porque pensava que os presos tivessem fugido. A oração e o louvor são armas poderosas que nós, servos do Senhor, temos ao nosso favor. Deus poderia, naquele momento, ter enviado um anjo para salvar Paulo e Silas naquela prisão. Deus poderia ter feito isso, mas Ele pode agir de formas que a gente sempre se surpreende. E Ele respondeu sacudindo os alicerces daquela prisão, fazendo com que aquelas portas se abrissem e soltando as algemas de todos os prisioneiros que ali estavam. Os prisioneiros poderiam ter fugido para terem as suas liberdades, mas eles ficaram aonde eles estavam. Para começar, Paulo, naquele instante, ele assumiu um controle daquele local, daquela situação, e o temor do Senhor caiu sobre aqueles pagãos naquele local. Os prisioneiros devem ter se dado conta de que havia algo de extraordinário em relação àqueles dois pregadores judeus. Deus usa, meus irmãos, os meios sobrenaturais como os naturais para nos libertar. William Barclay vai nos dizer que ele nos mostra que Paulo e Silas podiam cantar hinos estando no cepo da cela interior à meia-noite. Nunca se pode tirar de um cristão a presença de Deus e de Jesus Cristo em nossas vidas. E no versículo 28, mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Não sei qual é a versão que você tem, mas em algumas versões Paulo fala: não te faças nenhum mal. Paulo voltou a atenção para o carcereiro naquele momento, o homem que Paulo desejava ganhar para Cristo naquele local. De acordo com a lei romana, se um guarda ou um carcereiro perdia um prisioneiro, a sentença que aquele guarda ou aquele carcereiro sofria era a mesma pena que aquele ladrão tinha tido. Logo, é bem possível pensarmos e analisarmos que naquela prisão tivessem presos que a sentença deles seria a morte. E por isso, esse carcereiro pegou a sua espada para se matar. E o carcereiro preferia cometer o suicídio do que ter que encarar aquela humilhação e aquela execução. Uma pessoa insensível e vingativa teria deixado aquilo acontecer. Mas Paulo não era uma pessoa com esse caráter. E nós vemos aqui que quem estava preso naquele local não era Paulo e também não era Silas. Quem estava preso naquele local era o carcereiro, que precisava ser liberto. Por isso, Deus usou Paulo e Silas para irem até aquele local e passarem por tudo aquilo, porque Deus queria usar a vida de Paulo e Silas para alcançar aquele carcereiro, e mais à frente nós vamos ver que ele conseguiu alcançar toda aquela família. O carcereiro falou no versículo 30, então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Esse é o clamor das pessoas que estão perdidas, que precisam de Jesus em suas vidas. No versículo 31, logo depois, ele vai nos dizer que eles responderam para o carcereiro: Creiam no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os de sua casa. Essa expressão, e tua casa, não significa que se o carcereiro entregasse a sua vida a Jesus naquele momento, toda a sua família seria salva. Cada pecador deve crer em Cristo pessoalmente, pois não é possível ser salvo por tabela. A oração que diz que e tua casa será salva, também se crer, é o conceito de que se aquele homem entregasse a sua vida, ele consequentemente conseguiria, através do seu testemunho, mostrar à sua família, e eles também seguiriam os mesmos passos que ele, os passos de seguir a Jesus. O carcereiro, ele acreditava que o Deus dele era César, e a salvação alcança todos os tipos de pessoas. Deus salva pessoas de lugares diferentes, Deus salva pessoas de raças diferentes,
de culturas diferentes e de religiões diferentes também. Deus salva pobres, ricos, religiosos e místicos. Deus também salva ateus e pessoas possessas. Podem alcançar o Evangelho através de Jesus Cristo, o único Salvador de nossas vidas. Aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre. É interessante vermos como Jesus tem o poder de transformar uma vida. Logo depois de Paulo e Silas, de perguntar a Paulo e Silas sobre a salvação, o carcereiro lavou os ferimentos desses prisioneiros, que agora eram seus irmãos em Cristo Jesus. Essa é uma das evidências do verdadeiro arrependimento. É um desejo motivado pelo amor de reparar e de restaurar a comunhão com aqueles a quem fizemos o mal. Devemos não apenas lavar os pés uns dos outros, mas também limpar todos os ferimentos que causamos. Naquela noite, aquela família foi salva e se tornou uma adoradora do Senhor. Você tem sido um adorador do Senhor de verdade? Jesus precisa fazer com que você passe por um terremoto em sua vida, na vida da sua família, para que você acorde? Você tem adorado a Deus em meio aos desafios da sua vida, apesar das circunstâncias? Eu gostaria de te convidar a baixar sua cabeça nesse instante e orarmos, falarmos com Deus. Você que nos assiste também, gostaria de te incentivar a abaixar sua cabeça onde você está, para falarmos com o Pai. Não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei o que tem te feito ficar sem dormir, mas eu queria te incentivar a crer que Deus está com você, independente da circunstância que você está vivendo. Existem coisas em nossas vidas que nós somos limitados a fazer. Nós somos limitados, nós somos falhos, mas nós cremos num Deus que é ilimitado e que está conosco em todos os momentos. E eu gostaria de te incentivar a adorar esse Deus, independente da circunstância. Que as nossas reações sejam reações de adoração ao nome do Senhor. Que as circunstâncias que passamos sirva de testemunho para pregarmos a palavra de Deus às pessoas que não conhecem a Cristo.